todos. Boa tarde. Irmãos e irmãs, na memória de São João Bosco, participemos desta liturgia, rezando pelos profetas cristãos de nosso tempo. Celebremos com fé. Com muita alegria, possamos receber a nossa equipe celebrativa cantando. Deus enviou seu Filho amado para morrer no meu lugar, mas nos falou por meus pecados, mas o tempo vazio está, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, eu posso ver no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive está. O Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Meus irmãos e irmãs, reconheçamos os nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, quem intercedeis por nós, julgai-nos, Pai, que nos perdoa. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, que nos confirmastes no vosso mistério da cruz e nos configurastes com o sacramento da ressurreição do vosso Filho,
concedei benigna a vossa serva Maria Gomes Nascimento Alves, se associada ao convívio dos vossos eleitos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Sentados, para ouvirmos o que vem nos dizer a palavra do Senhor. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, vós ainda não resististes até o sangue na vossa luta contra o pecado, e já esqueceis das palavras de encorajamento. Leitura do segundo livro de Samuel. Naqueles dias, disse o rei Davi a Joabe e aos chefes do seu exército que estavam com ele: percorre todas as tribos de Israel, desde Dan até Berzabeia, e faz o recenseamento do povo, de maneira que eu saiba o seu número. Joabe apresentou ao rei o resultado do recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que manejavam a espada, e em Judá 500.000 homens. Mas depois que o povo foi recenseado, Davi o sentiu remoto e disse ao Senhor: cometi um grande pecado, e ao fazer o que fiz, mas perdoa a iniquidade do teu servo, porque procedi como um grande insensato. Pela manhã, quando Davi se levantou, a palavra do Senhor tinha sido dirigida ao profeta Gade, vidente de Davi, nestes termos: vai dizer a Davi, assim fala o Senhor: hoje has escolher 3 coisas. Escolhe aquela que queres que eu te envie. Gade foi a ter com Davi e referiu-lhes essas palavras, dizendo: que preferes 3 anos de fome na terra, na tua terra, 3 meses de derrotas diante dos inimigos que te perseguem, ou 3 dias de peste no país? Reflete, pois, e vê, o que devo responder a quem me enviou. Davi respondeu a Gade: estou em grande angústia. É melhor cair nas mãos do Senhor, cuja misericórdia é grande, do que cair nas mãos dos homens. E Davi escolheu a peste. Era o tempo da colheita do trigo. O Senhor mandou então a peste a Israel, desde aquela manhã até o dia fixado, de modo que morreram 70.000 homens da população, desde Dan até Berzabeia. Quando o anjo estendeu a mão para exterminar Jerusalém, o Senhor arrependeu-se desse mal e disse ao anjo que exterminava o povo: basta, retira agora a tua mão. O anjo estava junto à ilha de Ereuda e Jebuseu. Quando Davi viu o anjo que afligiu o povo, disse o Senhor: fui eu que pequei, eu é que tenho a culpa. Mas estes que são como ovelhas, que fizeram? Peço-te que tua mão não volte contra mim e contra a minha família. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Perdoai-me, Senhor, meu pecado. Perdoai-me, Senhor, meu pecado. Feliz o homem que foi perdoado e cuja falta já foi encoberta. Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado e cuja alma não há falsidade. Perdoai-me, Senhor, meu pecado. Perdoai-me, Senhor, meu pecado.
confessei afinal meu pecado. E minha falta os fiz conhecer. Disse, eu irei confessar meu pecado e perdoar, Senhor, minha falta. Perdoai-me, Senhor, meu pecado. Perdoai-me, Senhor, meu pecado. Todo fiel pode assim invocar-nos durante o tempo da angústia e aflição, porque ainda que irrompam as águas, não poderão atingi-los jamais. Perdoai-me, Senhor, meu pecado. Perdoai-me, Senhor, meu pecado. Sois para mim proteção e refúgio, na minha angústia minha vez de salvar, e envolvereis a minha alma no gozo da salvação que me vem só de vós. Perdoai-me, Senhor, meu pecado. Perdoai-me, Senhor, meu pecado. Perdoai-me, Senhor, meu pecado. Perdoai-me, Senhor, meu pecado. Aleluia, aleluia, como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Aleluia, aleluia, como estou no Pai, permanecer em mim. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E estes grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria? O irmão de Tiago, de José, de Judas e Simão, suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa de Jesus. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre os seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum, apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorreu os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo anúncio do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Então, meus irmãos e irmãs, hoje na Sagrada Escritura, no Evangelho, Jesus é rejeitado pelo seu próprio povo. Jesus mesmo vai dizer que um profeta só não é bem recebido na sua pátria. É aquela famosa história: a gente não dá valor ao que é de casa, né? Os de fora a gente se vende, mas os de casa a gente não compra de jeito nenhum. Então, até nas coisas de Deus, a gente precisa entender que deve existir em nós uma docilidade, uma mansidão para o que a palavra de Deus é pregada. As pessoas são escolhidas por Deus, não é a gente que escolhe ninguém. E as escolhas de Deus não são as nossas escolhas. Quando Deus escolhe uma pessoa, escolhe porque Ele quis. Porque além das pessoas as quais Ele vai servir, Deus também tem um plano para aquela pessoa que Ele escolheu. É uma missão que é dada aos outros, os outros se beneficiam e o próprio missionário também se beneficia. E Jesus aqui, recebendo as críticas
Dizendo, esse não é o filho de José, ele não mora conosco, sua família. E Jesus vai dizer que o coração dele se fecha. Qual é a razão da gente fazer acepção de pessoas com relação à palavra de Deus? É a falta de fé. A falta de fé faz a gente se fechar. Sem a fé é impossível agradar a Deus. Sem a fé não temos a condição de amar de verdade a Deus e servi-lo. Sem a fé é impossível acolher as pessoas que Deus escolheu para nós. Seja um padre, seja um seminarista, seja uma freira, seja o leitor, seja o comentarista, seja uma ministra. Sem a fé a gente não tem condições. Por isso que em tudo na igreja é preciso que a gente reze para que a nossa fé aumente. Inclusive, os discípulos, eles só pediram duas coisas a Jesus. Duas coisas. Não pediram mais do que isso. A primeira foi, ensine-nos a orar, a rezar. E Jesus ensinou o Pai Nosso. E a segunda coisa que eles pediram, aumenta a nossa fé. Veja, os discípulos podiam pedir muitas coisas a Jesus, viviam com Ele, andavam com Ele, eram amigos dele. Diz que quando a gente é amigo do chefe, consegue muitas coisas, né? Então, estava com Jesus, mas nunca se aproveitaram para pedir uma coisa pessoal. Pediram uma coisa que sabia que ia agradar a Deus também. Você também pede alguma coisa que agrada a Deus, ou você só pede uma coisa para agradar a si mesmo? Às vezes a gente não recebe uma coisa de Deus porque não temos fé. A gente só quer receber aquilo ali, mas a gente não quer se comprometer. Do contrário, se eu peço a Deus mais fé, é porque eu quero também mais compromisso. Então aqui muitas pessoas, no evangelho de hoje que foi proclamado, um profeta Samaria disse, e ali não pôde fazer milagre algum, curou apenas alguns doentes, e admirou-se com a falta de fé deles. Cuidado com a falta de fé. Se tem uma coisa que a gente tem que se preocupar dia e noite, é como é que está a minha fé em Deus. Mas não é aquela fé que eu acho que eu tenho, é aquela fé que Deus quer que eu tenha. Existe uma diferença entre aquela que eu acho que eu tenho e aquela que Deus quer que eu tenha. Por exemplo, tem gente por aí que diz assim, eu tenho fé em Deus, mas eu não preciso todo domingo ir para a missa. É uma fé opiniosa. Isso não é dom de Deus. A fé dom de Deus, ela é dócil. A fé opiniosa, ela intima Deus a fazer o que a gente quer. Uma fé dócil se dispõe, até se esforça para fazer. Uma fé opiniosa não. A fé opiniosa, ela coloca limites ao que ela quer fazer. Quem tem fé não se impõe nos limites. Quem tem fé vai além. Quem tem fé dá um passo no escuro. Quem tem fé acerta com a incerteza. A fé de verdade é isso, né? A fé que Deus quer que a gente tenha, é aquela que a gente se disponha totalmente. Os exemplos que a gente tem na Bíblia de fé: Abraão, Moisés, os profetas, Nossa Senhora, Pedro, apesar de Pedro ter vacilado, mas Pedro também tem fé, São Paulo tem fé, os santos têm fé. E qual é o exemplo deles? Deixaram-se ser moldados por Deus. Quando a gente tem fé de verdade, a gente se deixa ser moldado. A gente pode até ter limites que a gente tem também, mas quando a gente se encontra diante do limite e da necessidade de Deus, a gente vai além. Quantos aqui nessa igreja têm testemunhos
que foi preciso dar um passo maior para acreditar, para ver o milagre de Deus. Pois é. Então veja, onde não tem fé, Deus não realiza muitas coisas. Aonde não tem quem esteja dócil à sua vontade, Ele não realizará nenhuma obra, mesmo que haja necessidade. A fé é uma disposição da necessidade. Se, por exemplo, eu tenho necessidade, mas eu não tenho fé, como é que eu vou receber? Eu preciso ter fé. A minha necessidade levou eu. Ontem mesmo a gente estava ouvindo a passagem, né, que onde foi a missa, ou leu o Evangelho, viu que tinha uma mulher que estava sofrendo, doente, e aí disse que aquela mulher foi se arrastando até Jesus, se arrastando, doente, sangrando, 12 anos a pessoa perdendo sangue, anêmica. Por que aquela mulher, e sim, ela ainda se meteu no meio dos homens, dos apóstolos, que arruma de gente, todo mundo querendo se aproximar de Jesus, e ela quase no chão caída. O que foi que fez ela chegar? A necessidade, mas além da necessidade foi a fé. E Jesus diz: vai em paz, minha filha, a tua fé. Jesus diz: a tua necessidade te curou, a tua fé te curou. Então, como eu disse, a gente pode até ter muitas necessidades, mas a gente pode não ter fé, porque a gente coloca um limite. Olha, na fé não tem limite. Quem tem que dizer o tamanho da fé é Deus. Por isso os apóstolos, quando vão pedir a Jesus, ele diz: Senhor, aumenta a nossa fé. Mas diz o tanto? Não, aumenta. E Ele que vai aumentar. Então fé é dom de Deus, é uma graça de Deus. Se é uma graça de Deus, eu tenho que pedir, eu tenho que rezar. Senhor, aumenta a minha fé, me dê mais fé, eu quero crer mais, eu quero ser dócil, eu quero ser uma pessoa mais generosa nas coisas de Deus. Vamos pedir a Deus que nós que estamos nessa Santa Missa tenhamos o privilégio de assumir a nossa condição de filhos e filhas de Deus, homens e mulheres de fé, para testemunharmos o nome de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Vamos rezar, meus irmãos e irmãs, lembrando da aula de Maria Gomes Nascimento Alves, as nossas preces. Nossa resposta será: Senhor dos vivos e dos mortos, ouvi-nos. Senhor dos vivos e dos mortos, ouvi-nos. Senhor da vida, acolhei vossa morada eterna, minha mãe que partiste, Maria Gomes do Nascimento Alves, que partiu deste mundo. Senhor dos vivos e dos mortos, ouvi-nos. Senhor da vida, consolai os familiares, parentes, amigos de nossa mãe Maria Gomes do Nascimento Alves. Senhor dos vivos e dos mortos, ouvi-nos. Senhor da vida, enxugai as lágrimas de todos os que perdem prematuramente seus entes queridos. Senhor dos vivos e dos mortos, ouvi-nos. Senhor da vida, diante do mistério da morte, aumentai em nós a fé e a esperança na vida eterna. Senhor dos vivos e dos mortos, ouvi-nos. Senhor da vida, confortai os que sofrem e recompensai os que fazem o bem ao próximo. Senhor dos vivos e dos mortos, ouvi-nos. Tudo isso nós os pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir,
dar. Eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que é meu. Meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar. Eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que é meu. Meu coração não é meu. Orai, meus irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Humildemente vos suplicamos, Senhor, sede propício a vossa serva Maria Gomes Nascimento Alves, pela qual oferecemos o sacrifício de louvor, e por este culto de reconciliação mereça ressurgir para a vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-nos graças sempre, em todo lugar, Senhor Pai Santo, por vosso amado Filho Jesus Cristo, pela vossa palavra, pela qual tudo criastes, e do nosso Salvador e Redentor, que se encarnou pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade, adquiriu para vós um povo santo, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte, manifestar a ressurreição. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos vossa glória, cantando a nossa voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Oração Eucarística 2. Na verdade, ó Pai, que sois santo e fonte de toda a santidade, santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão de Jesus, tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, isto é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, com a vida o cálice da salvação e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui, na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, nossa oferta. Suplicamos, nos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. O Espírito nos una no socorro. Livrai-nos, ó Pai, a vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, para a crença na caridade e comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Gregório, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos da vossa filha, Maria Gomes Nascimento Alves, que chamaste deste mundo a vossa presença, tendo sepultada com Cristo em sua morte e no batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos outros irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Concedei-nos o Senhor a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria de Deus, o São José do Esposo, os apóstolos, São João Bosco e todos os santos que deste mundo viveram na vossa amizade, a fim de nos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho, por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai, todo-poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Juntos rezemos a oração do Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso reino, poder